E tem podcast com todo tipo de especificidade. E justamente, tem o público, tem a marca. Às vezes o podcast de pescaria. Tá lá, vai ter a marca, vai ter o público interessado, vai ter o fabricante da vara que... Eu ia até perguntar justamente isso, assim, a gente vê aqui no Brasil crescendo muito o consumo de podcasts, né? Sim. Eu vi uma pesquisa que fala que o Brasil é o terceiro ou segundo maior consumidor do mundo de podcast. Poxa, Sim. né? Isso É é muito super alto. representativo, né? Vale a pena, por exemplo, uma pessoa investir em ter um podcast pensando em adotar isso como carreira, como negócio? Com Acha certeza. que hoje, mesmo tendo essa Com infinitude certeza. de conteúdo, Com ainda vale a certeza. pena? Com certeza. E aí, qual que é a dica? Tem que ser nichado, tem que ser, enfim... Ó, eu acho que assim, a minha dica é planejamento. Planejamento. Entender sobre a vida dela, o que ela quer para a vida dela e como vai ser essa jornada. Porque seja com podcast, seja com cinema, seja com qualquer tipo de arte, cultura e educação, né? Qualquer coisa que ela vá fazer, ela precisa colocar isso no seu dia a dia e o seu investimento. Não só investimento financeiro, como o seu investimento do dia a dia. Então, primeira coisa, planejamento. Nesse planejamento, ela vai entender a vida dela e vai entender o mercado. Até porque estamos falando de um mercado volátil que está mudando anualmente. Então, entender isso e se planejar para saber o que ela pode fazer, o que ela vai fazer. A partir do planejamento, procurar formas de consultoria e preparação profissional. Se ela já trabalha numa área como produtora de conteúdo, é um pouco mais fácil, porque ela vai apenas se adaptar às outras áreas, né? Então, um produtor de conteúdo que começou em casa, colocou a câmera em frente ao sofá, lá atrás ele pode ter começado de uma forma amadora, mas eu tenho certeza que a partir da segunda câmera, a partir do segundo ano, a pessoa vai aprendendo e vai se aprimorando. Dentro do podcast, a mesma coisa. A partir daqui, ela vai apenas acrescentar no seu planejamento financeiro, rentabilidade, né? Ela já tem ali o criativo, né? A partir daqui, buscar Sebrae, buscar programas como o seu, sobre empreendedorismo, profissionalizantes mesmo, né? Que dê base a ela a pensar dessa forma profissional. Porque aí ela vai sair do amador e vai colocar na vida dela, vou fazer isso, vou fazer isso, então vou me preparar. Como a pessoa se prepara para fazer um vestibular, como a pessoa se prepara para prestar um concurso, como se eu tivesse que abrir um restaurante, eu vou ter que estudar sobre restaurantes. Eu não sei nada de gastronomia. Então, se ela vai entrar no meio do audiovisual, ela vai se planejar, estudar sobre essa área para saber onde que ela vai. Vou fazer um contraponto, porque justamente acho que também vai ilustrar um pouco o que é o nosso dia a dia, assim, né? Como a gente tem cabeças diferentes, mas que são cabeças que não batem de frente uma com a outra, mas se complementam nesse sentido. Eu já iria para uma outra estratégia nesse sentido. Planejamento é importante, tudo isso é muito, muito importante. Mas eu, como ariano que sou, eu sou o cara que dá a cabeçada, vê se funciona, não tem porta, quebra a parede. Faz. Então, assim, obviamente, sei lá, você é uma marca. Tudo que você vai pensar precisa ser estratégico. Não, você vai peraí, colocar se dinheiro. você é uma marca, você vai chamar a gente e vai fazer pra gente. Sim, Calma. Sim, perfeito. Você precisa ser estratégico. Aí até uma outra pergunta, né? A gente tem aqui a pesquisa. O brasileiro come podcast pra caramba. Tem até aqui alguns dados, né? 38%, com mais de 16 anos escutam isso podcast semanalmente. 40% dos brasileiros escutaram pelo menos um podcast nos últimos 12 meses. Perfil do ouvinte, educação, a maioria, grande parte, tem pós-graduação, então é um público com uma certa qualificação, né? A gente tem um perfil ali do ouvinte, por exemplo, né? Sim. Aí a marca fala, vou fazer um podcast meu, então, para atingir esse público. E esse perfil precisa dessa estratégia. Tem duas possibilidades, né? A própria marca fazer o podcast ou a marca anunciar em um podcast e fazer uma parceria de conteúdo ali, tem bastante repente, diferença, né? que às vezes vai ser fundamental para saber se a estratégia vai dar certo ou não. Porque vai lidar com coisas muito diferentes. Porque às vezes... E isso que é legal, porque, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre defende. Marcas, façam seu podcast. Conversem com o seu público. E é isso que às vezes a gente bate muito na tecla. Então, às vezes, por exemplo, uma distribuidora de cinema faz muito anúncio de podcast porque tem aquele fluxo intenso de que toda semana tem um lançamento. Poxa, por que a marca às vezes não pega, sei lá, 20, 30% da grana do orçamento do marketing, pega 2 ou 3 influenciadores e faz um podcast semanal só para falar dos lançamentos? São duas estratégias que funcionam, mas só funcionam da sua maneira diferente, sendo estratégico.
Se não vira, o que a gente falou sobre 2013, quando deu boom de tudo. Naquela época, aí eu estava muito presente, trabalhando com publicidade. Naquela época, a maioria das marcas foram para o YouTube e criaram canais. Canais institucionais com vídeos chatíssimos. Chatíssimo, que ninguém né? vai estar interessado, que ninguém assistia. Né? E pior, fazia um vídeo e tá lá. Se procurar até hoje canais no YouTube, você vai encontrar aí vê que, por exemplo, canais. o vídeo não deu muito view. Não deu certo, daquela abandonada. andou. Mas assim, não se planejou, não fez um bom conteúdo, não produziu mais, largou lá. Então, existe também, da mesma forma que um médico se prepara para a sua área específica, em que ele precisa se atualizar também dentro do nosso conhecimento, principalmente. Sim. Porque se a marca vier, vou fazer sozinho e só fazer, porque eu também conheço algumas marcas que fizeram porque vê no YouTube podcast. e fala, poxa, 3 pessoas aqui, coloca o microfone, coloca uma mesa, vamos bater um barato, papo. Papo de bar, né? Mas é um barato reduzindo, sabe? E não valorizando, né? Sim.